Louvado seja Deus. Salve os filhos de Deus e as filhas de Deus no Pai de Jesus, amém? Que Deus maravilhoso, né? Aleluia. Me perdoe a sinceridade, eu não acho digno de estar aqui. Aleluia. Mas foi o Senhor que nos escolheu você, amém? Não para que nós fossemos escravos, mas para que nós fôssemos príncipe, filho de Deus. Por isso este mundo espiritual tem tanta raiva da sua semelhança. Quero agradecer a oportunidade ao nosso Deus poderoso que está presente, ao nosso pastor, a quem eu tenho muito carinho e respeito, o presbítero Danilo, o presbítero Raimundo e os demais. Amém, querido? E faz parte desta grande obra. Amém, irmãos? Meus queridos, por gentileza, abra a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 5. E vamos ler apenas 5 versículos para a glória de Deus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O livro da consumação do século, né? Aleluia, é o último livro e também um dos livros mais importantes para a última geração que somos nós. Amém, querido? O verso 1 diz assim, nós podemos ler. Diz assim, o verso 1 do capítulo 5, aqui na minha versão. E vi na destra ou na mão do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, por 7 cadeados. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de o ler. Aleluia. E disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Já quero repassar algo aqui para você. Há 17 anos atrás, quando no começo da minha fé, servia ao nosso Deus com vergonha, porque tinha que mudar as vestes, tinha que mudar. E imediatamente me deram a oportunidade para dirigir uma consagração aos domingos. Isso porque havia tido um escândalo na igreja e os irmãos pularam do barco, sem se preocupar com o peixe para lá. E aí eu tinha ficado, eu disse, eu não vou sair, no sentido de Deus sair, não foi comigo. E alguém chegou para mim e disse: você vai assumir a consagração aos domingos. Vai começar das 7 e você conclui até às 8. E eu peguei, irmão, peguei com o maior carinho. E os meus queridos que tomam conta de trabalho sabem como é que é, a gente fica preocupado, ansioso. Eu estudava aquela reflexão que eu ia trazer no outro dia, aquela saudação. Quando chegava na igreja no outro dia não tinha ninguém, chegava às 6h30, abria, fazia a função que o meu pastor faz todo dia de culto, a glória de Deus.
abria a igreja, acendeu a luz, só que era de manhã, abria as portas, a janela. Não via ninguém. Eu ficava com a Bíblia aberta, meu pastor ali, puxava a cadeirinha, igual o presbítero da escola bíblica aqui, me sentava no meio do centro da porta com a Bíblia aberta e ficava olhando, não via ninguém. Só eu. Eu fui me angustiando, porque a gente é falho, e eu disse, Senhor, eu vou entregar esse trabalho, só eu. Quando eu decidi entregar o trabalho que eu decidi fazer a última consagração, olhei no relógio, querido, já era 7h30, de ninguém. Já ia fechar a Bíblia para ir embora e passou uma senhorinha idosa. Ela passou olhando para mim e voltou. E quando ela voltou, ela disse assim, olha, ei, irmão, eu estava lá em casa agora e o Senhor Deus me incomodou eu vim aqui e dizer para você que Ele veio junto com você, abriu a igreja e se sentou do seu lado e você não viu Ele. E o Senhor vai dizer para ti que esse trabalho que tu está fazendo não é para o homem não, porque o homem não quer nada com Deus, mas é para ele, homem. Então logo você ajoelha e vai orar, porque Deus já não deu lado desde a hora que tu chegou. Eu quero dizer com isso, querido, a importância de nós vir para este lugar. Quando nosso pastor, presbítero, abre o portão, Deus está junto com ele. Porque a casa é dele, o viu a importância? Agora, trazendo para a palavra de Deus, querido, o apóstolo João, porque recebeu a graça, a autoridade, as santas e divinas revelações diretamente da parte do nosso Deus, para repassar para a igreja. Aleluia, Jesus. Você pode que ele vai dizer, querido, e eu chorava muito no verso 4, porque ninguém foi achado de que abriu o livro. A Bíblia Sagrada, querido, já estava sendo concluída. Já estava separado e dividido os 59 livros, porém faltava o último para fechar os 66. Porque a igreja primitiva dependia exclusivamente, urgentemente, desta carta que hoje nós mesmos desprezamos e não nos importamos com ela. Porque muitos usam como enfeite para distrair alguém. Porque muitos hoje, com todo respeito, dão muito mais reverência a uma novela, uma mentira, do que a Santa Palavra de Deus. Então João necessitava, querido, de um esclarecimento, de uma explicação da consumação do século. Por quê? Porque João era pastor. João pastoreava as 7 igrejas da Ásia. E você vai ver no capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, as 7 igrejas. Mas João queria saber como era que a igreja deveria se comportar, como é que a igreja ia suportar aquela tribulação, aquela perseguição, sem entender que a igreja estava vivendo o lado mais sanguinário, o lado mais violento, mas sem entender que ali era Deus purificando, moldando, trabalhando na sua noiva para ir ao encontro do noivo. Porque aquela geração primitiva já estava às portas do Cordeiro. Por quê? Porque foi permissão do Eterno
mesmo para o eterno Deus. Então, enquanto João se lamentava, o apóstolo, oprimido, preso, isolado e exilado naquela ilha, onde o imperador botava ali os condenados, porque confrontavam o Império Romano, e ia para aquela ilha, e naquela ilha, querido, havia uma forte segurança, um forte exército, aleluia, não podia passar ninguém, aleluia, não podia sair ninguém da Grécia, da capital romana, para se aproximar daquela ilha, porque aquela ilha era uma propriedade de escravo exclusivamente para o império, aleluia, os que não servissem para ele, a sentença era a morte, era ser torturado, era morrer de fome, aleluia, mas os que serviam, aleluia, era para ser escravizado na mão de obra, que na época estavam começando a construir o Coliseu, aleluia, as demais obras levantadas pelo império. Então, querido, só quem se chegava naquela ilha ali, eram os carrascos, eram os soldados, os generais romanos, ou para executar alguém, ou para escravizar. E João já estava ali há bastante tempo. Naquele dia, não sei que hora era, naquele momento, João teve uma visita inesperada. Observe que para o servo do Senhor, por ser um homem que andava em espírito, aleluia, mas estava fragilizado pelo que havia suportado naquela cadeia, aleluia, para ele é o fim, mas ali aparece um ser divino, um ser glorioso, um ser coberto de glória, porque é a imagem e a semelhança do próprio bendito e eterno Deus, e ali fala com ele em glória de determinada forma que ele não resiste que vai. Que coisa linda. E ali o anjo fala, não chores. Em visão, fala para João. Eis aí o leão da tribo de Judá. Eu fiquei a interrogar ao meu bendito Deus, porque nós temos esse direito. Porque nós não podemos ser, querido, constantemente ou diariamente. Tem pessoas que até viram rotina. É ser falso ou hipócrita, dizer que sabe, que entendeu, sem saber, sem entender. Então é um direito nosso, porque nós estamos consultando ao nosso bom, divino e eterno Pai. E quem é o pai que o filho pergunta algo a respeito, aleluia, do seu próprio pai, e ele não vai responder. E aí Deus me falaste ao meu coração através do Espírito Santo, meu filho. O versículo 5 é a chave. Vai estudar sobre a biologia. Aleluia. A biologia, querido, quer dizer a ciência dos animais. Porque que Jesus Cristo, ele foi comparado ao leão da tribo de Judá. A começar porque a coisa de Israel ser muito extenso, a começar com o sul, ali a divisa com o Egito, aleluia, e vai até o norte, a divisa do Líbano, louvado seja Deus. Então, de todo aquele território, a parte que tinha mais leões, fosse a parte mais montanhosa e mais isolada, aleluia, era a parte, ou seja, a tribo de Judá, que ali havia as montanhas, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus, querido, é comparado, porque quando eu fui pesquisar um pouco sobre a biologia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que foi, querido, que eu descobri, louvado seja Deus, que de todos os animais, aleluia, que habita no reino selvagem, no reino animal, o leão é
ao único, querido, aleluia, que por natureza, por instinto, ele se considera rei dos demais. Segundo o estudo da biologia, feito pelos biólogos, você sabe o que é mais interessante? É que um leão pequeno, 1 metro de altura, ele olha para o elefante de 5, 6 metros, até mesmo para a girafa de 7, 8 metros, até o seu topo ele vai dizer, tu é grande, tu és forte, mas eu sou o rei aqui. Tu pode ser grande, pode ser forte, pode ter, aleluia, o corpo no meu tamanho, no meu peso, mas sou eu que mando aqui, sou eu que determino aqui. Louvado seja Deus em quem? Futuramente, de um animal irracional, o Criador que te criou. E tem que respeitar. Ele escolhe uma área. Ele escolhe uma área do tamanho que ele acredita que dá para ele dominar. Eu estou falando do lado selvagem, do lado irracional, criado pelo nosso Deus. Louvado seja Deus. Ele escolhe uma área, querido, e quando ele escolhe aquela área, louvado seja Deus, ele começa a se roçar em cada buche ou em cada planta. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali é uma demarcação. Ele está dizendo, esse território é meu, esse território eu domino, esse território eu que mando, esse território está sob a minha responsabilidade. Depois que ele demarca o território, escolhido por ele, medido por ele, de acordo com a extensão que ele crê que dá para dominar, ele vai criar ali um rebanho, que vai ser a sua família, que vai ser a sua parentela e que vai ser a sua genealogia. Ele começa com a leoa e ali começa, querido, a ter filhos. Louvado seja Deus. E o interessante, querido, é quando os leões são pequenos, ele vai ensinar junto com a leoa, mas quando eles começam a crescer, ele deixa a responsabilidade da leoa e ele vai, querido, agora, aleluia, se responsabilizar pela segurança do local e o mais importante que está na sua mente, irracional, a soberania, aleluia. A soberania dele mesmo sobre aquele território. E eu estudando sobre isso, sobre a biologia na África, eu passei a entender, amado. Por isso que Jesus fez por você. Ele procurou o território. Esse território foi a terra. Porque o profeta Isaías vai dizer, amado, que Jesus ele é tão grande, que toda essa terra que a nossa vista não alcança, que o nosso coração não conhece, que a nossa mente não consegue compreender a extensão, largura e comprimento, mas vai dizer que esta terra é apenas, aleluia, o pequeno lugar onde Jesus descansa os seus pés. E que o seu trono está além do universo, de tão imenso, poderoso e maravilhoso que ele é. Jesus simboliza aquele leão que desceu e escolheu essa terra, mas Jesus também, querido, ele é aquele que se sacrificou. Louvado seja Deus, para que assim pudesse guardar os seus filhos, simbolizando a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, ele coloca o pequeno rebanho na responsabilidade da leoa, e ele vai fazer a rota diariamente a guardar aquele território, a lutar, querido, com a sua própria vida. Louvado seja Deus, para proteger os seus filhotes, para proteger a leoa, para
proteger o seu território, mas acima de tudo para proteger, aleluia, querido, o seu reinado. Como o leão, querido, interessante ele não aceita ninguém mandar naquele território, seja dentro do mar um crocodilo, seja dentro da lama um hipopótamo, seja na mata selvagem, aleluia, o javali, louvado seja Deus, independente do tamanho, querido, mas o interessante ele tem um instinto, meu querido, um instinto isolado, um instinto que ele quer trabalhar só, mas o interessante quando o animal é maior, quando o animal é mais poderoso do que ele fisicamente, no tamanho, no porte, aí ele vai, aleluia, faz uma roda e chama os demais leão, para que ali possam vencer aquele adversário. Deus está falando ao nosso coração. Tem que ter a união, tem que ter a concordância, e tem que ter a confiança naquele que nos chamou. Aí, ele vai passar a vida toda marcando o seu território e destruindo aqueles que invadem a sua privacidade. Vamos olhar para nós hoje com carinho e respeito a cada um. Vamos pesquisar na nossa mente quem está invadindo a nossa propriedade. Porque aquela propriedade não pertence a nós, mas pertence àquele que nos criou. Mas pertence àquele que todos os dias nos dá o fôlego de vida. Mas pertence àquele que todos os dias nos dá força para caminhar. Pertence àquele, querido, que se doou, que sangrou até a morte por mim e por você. Vai chegar na semelhança do Senhor passo a passo. Quando ele vai ficando velho, que ele já não tem mais a agilidade, ele não aceita perder o seu reinado para qualquer animal. Mas ele é obrigado a sujeitar-se, a perder o seu domínio para outro leão da mesma espécie, da mesma raça, com o mesmo instinto de reinado, mas ele não quer entregar aquele reinado para qualquer um. O reinado, em primeiro lugar, é a tua família. O reinado é o chamado que Deus tem na tua vida. O reinado é a responsabilidade que Deus cobra de mim e de você. E isso está como um mandamento sagrado. Não em pedras, porque pedras foi quebrada, foi perdida. Mas está gravado em nosso coração. Porque hoje já não somos mais obrigados a obedecer a lei das pedras. Porque a lei das pedras só matava, só destruía e acabou com toda a geração israelense. Mas hoje nós somos, queridos, aconselhados e orientados se quisermos. Se não quisermos, esperamos o mesmo filho ímpio. Mas nós somos orientados e aconselhados a obedecer a lei do Espírito Eterno, que bota em cada coraçãozinho, querido, seja ele novo, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele sábio, seja ele sem sabedoria, mas Deus não faz exceção. Ele dá o conhecimento para todos através do Espírito. Aí quando ele está ficando já bem cansadinho, e ele olha para si, eu estou falando do leão. Ele olha para si no reflexo e ele vê que as suas presas começaram a se quebrar, seus cabelos começaram a cair, o seu vigor já não existe mais. Agora nós estamos aonde? Eclesiastes capítulo 12, os últimos dias daqueles que não viveram para Deus, mas para si. Quando se aproxima o momento mais importante de toda a vida. Não é o momento da glória, não é o momento da juventude, não é o momento só da oportunidade,
Mas é o momento de apresentar ao dono da vida tudo aquilo que nos foi dado. Então o que é que o leão faz? Ele vai esperar o seu filho. E ele vai procurar ou esperar o leão mais jovem para lutar com ele até a morte. Se aquele leão mais jovem ele provar que é valente o suficiente, que é bravo, que é corajoso, para enfrentar aquele leão experiente, porém na sua velhice, na sua aleluia, na sua valentia. Então, se aquele leão mais jovem provar que ele é capaz de vencer, aleluia, então o leão se rende, se entrega, e ali ele passa a ser devorado pelo aquele outro leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá, ele é invencível. Ele nunca foi vencido. Eu escutei um determinado servo de Deus falar, uma determinada vez aqui não saiu do meu coração. Ele disse: Deus, o eterno Pai, sentado no seu trono. Ele olha para a esquerda, não vê ninguém. Ele olha para a direita, não vê ninguém. Ele olha para baixo, vê as obras dos homens, mas não pode olhar para cima, porque não tem adversário à sua altura, porque não tem adversário que possa sequer se igualar com Deus, aleluia, para chamar a Deus a um desafio. Então o que acontece, querido? Aquele leão, aleluia, ele passou a sua vida de bravura, de experiência, de luta, aleluia, mas agora chegou o seu final, o seu limite. E o que acontece, querido? Após a luta, após a batalha, ele vai entregar todo o seu reinado ao seu substituto. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que vai acontecer com ele, querido? Aleluia. Agora ele vai ser compartilhado a sua matéria, o que sobrou, o que ainda resta das suas restas mortais, para os animais mais fracos, ou seja, para aqueles que um dia ele destruiu, aqueles que um dia ele mandou para correr, aqueles que um dia ele devorou. Agora são os filhos mais jovens, os animais mais fracos, querido, agora vão se alimentar da carcaça do que é forte. Aí talvez você esteja como eu, sem entender nada. Mas assim fez o nosso bom Jesus. Jesus sabia, sempre soube, sempre vai saber, que nunca teve, aleluia, um adversário à sua altura, que nunca teve alguém digno de sequer, aleluia, chamar o Senhor para uma guerra, para uma luta, porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele leão, aleluia, que o tentou desafiar, foi lançado dos céus até abaixo, aonde foi destruído a primeira geração. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 10. Então o que é que o rei agora ele faz, querido? A olhar para mim, para você, a olhar, querido, para a população mundial, ele vai sentir a dor, a fragilidade, a necessidade de cada um. Ele vai sentir a capacidade que você tem, que eu tenho, para aquilo que ele nos entrega. Mas vai chegar o ponto que vai chegar o nosso limite. E este verdadeiro Senhor soberano, o leão da tribo de Judá, o que é que ele faz? Pai, ele não aguenta mais, ela não aguenta mais, ele não vai suportar, então eu vou guerrear em seu lugar, meu Pai, e eu vou me entregar para que eles possam se alimentar, aleluia, da minha matéria espiritual e possa fortalecer a sua alma para capacitar o carnal. E a dele vai se entregar aos leões romanos. E se entrega. E se doa de corpo e alma a olhar para mim e para você. A olhar para nossas lágrimas. A olhar para o nosso desespero. A olhar para a nossa falta de fé. A olhar
pela nossa confiança em nós mesmos, querido, e ali se entrega. Louvado seja Deus, aleluia. E aí, querido, a divisão está, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 11, quando vai falar da Santa Ceia. Hoje nós estamos se alimentando desse verdadeiro Senhor e dominador de nossas vidas. Amém, meus queridos? E assim, não em nós mesmos, mas nele nós se achamos capazes dia após dia, noite após noite, até o verdadeiro leão da tribo de Judá vir nos resgatar e nos levar para o seu seio, que está junto do Pai em nome de Jesus. Aqui eu já quero agradecer a oportunidade de passar para os pastores.